Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, a tradicional quinta-feira do caranguejo aqui em Fortaleza, em todo o Ceará também. É dia 10 de março e que bom ter a sua companhia mais uma vez aqui no Band Cidade. Vamos aos destaques da edição de hoje. Momentos de terror vividos por funcionários de uma loja de construção durante um assalto aqui em Fortaleza. Dono de uma empresa de internet de um bairro aqui da capital é preso com mais de 3.000 metros de cabos e 58 roteadores. As dicas culturais para já o final de semana. Tem uma que é uma palhaçada e que vai agradar adultos e crianças. E ainda o futebol. O Ferroviário se prepara para tentar tirar a vantagem conquistada pelo Fortaleza na primeira partida das semifinais do Campeonato Cearense. Fique aqui comigo, o Band Cidade já começou. A gente começa o jornal de hoje com mais uma cena de terror, dessa vez vivida aí por funcionários de uma loja de material de construção aqui em Fortaleza durante um assalto. A Iva Soares tem os detalhes. Uma loja de material de construção localizada no bairro Bom Sucesso foi roubada por 2 homens armados. O crime foi registrado por câmeras de segurança do local. As imagens mostram os suspeitos chegando ao local e indo até o balcão. Eles conversam com a atendente e se passam por clientes. Em seguida, um dos criminosos pega o celular da funcionária que estava sob a mesa. O comparsa puxa uma arma e fica ameaçando a vítima. Além do celular da funcionária, eles pegam o dinheiro do caixa e objetos do estabelecimento. Em seguida, saem do local. A polícia foi acionada, mas não há informações do paradeiro dos assaltantes. O dono de uma empresa de internet de um bairro aqui da capital cearense foi preso com mais de 3.000 metros de cabos e 58 roteadores. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, a prisão foi feita no momento em que um outro homem trafegava em um veículo com esse material. Ao ser abordado, ele informou que iria entregar os cabos e os roteadores nessa empresa que fica no bairro Modubim, em Fortaleza. De acordo com a polícia, desde o início deste ano, mais de 4.000 metros de cabos de internet são encontrados, todos furtos de roubos e ilegalidades. Motoristas e pedestres que passam ali pela via expressa estão preocupados. Eles temem a queda de um muro de contenção do viaduto ali do local. Os motoristas e passageiros que trafegam diariamente pela Avenida Almirante Henrique Saboia, no bairro Vajota, temem que o muro de contenção do viaduto desabe a qualquer momento. É possível ver o bloco de concreto aparentemente solto do nível de sustentação. Com a intensa movimentação de veículos pelo local, o risco de que um desses blocos venha a cair e atingir um carro ou uma moto que esteja passando pela via acaba deixando todos apavorados. Manuel Coelho é morador da região e sempre passa por esse trecho da via. Ele evita o lado em que os blocos estão soltos, por medo do risco de desabamento. Aí tá solto, aí dá uma chuva mesmo, que come as pedras, né, que ela vai comer devagar e cai. Para quem passar é perigoso. Em nota, a Secretaria de Gestão Regional informou que irá providenciar a manutenção dos blocos do viaduto da avenida. A notícia que todo mundo meio que esperava, mas não queria acreditar. A partir de amanhã, a Petrobras começa aí a pôr em prática o reajuste em cima do preço da gasolina e do diesel. Também haverá aumento no preço do GLP, o gás de cozinha. E aquelas ligações de telemarketing oferecendo serviços e outras tantas ligações que às vezes
incomodam muita gente, agora vai ter que passar pelo crivo de quem vai atender. Isso porque, a partir de hoje, vai valer a recomendação, a determinação da Anatel de que todas as ligações de telemarketing referente a serviços, venda de produtos, entre outros, devem vir com o prefixo 0303. Se acontecer de você atender alguma dessas ligações e que não haja esse prefixo no identificador de chamadas, você pode fazer a denúncia no próprio site da Anatel. A determinação também diz que as empresas já devem cancelar os números, né, que estavam sendo utilizados para o contato sem esse prefixo que já começou a ser obrigatório hoje. Gravidez na adolescência. Ainda existe, né, muitos casos e a falta de políticas públicas durante muito tempo acabou causando um certo aumento no número desses casos e também uma falta de cuidado com essas meninas, essas adolescentes que acabam tendo aí precocemente ou sem planejamento, né, a gestação. Pois a partir de agora, uma pesquisa feita, um estudo feito mostra que esse número de gravidez na adolescência vem diminuindo aqui na capital cearense. Gerar uma nova vida. Será que elas estão preparadas para isso? Ter um filho na adolescência pode privar as jovens de viver prazeres comuns desse período. É como se elas estivessem pulando uma etapa da vida, saindo direto da infância para a fase adulta. Esta menina está bem perto de ter um bebê, mas ainda aprendendo sobre essa nova descoberta que é ser mãe. Fiquei muito nervosa porque sou muito nova e ia atrapalhar muito meus estudos. E eu fiquei sem reação alguma. Fiquei com muito medo também de dizer para meus pais. Fui dizer já entrando para os 3 meses, ou para os 4 meses, no caso. Ela não está sozinha na estatística. Alguns fatores, sejam eles histórico, cultural ou familiar, ainda interferem no quantitativo de adolescentes grávidas. Ainda assim, o índice de gravidez em crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos vem caindo em Fortaleza. Em 2021, das mais de 31.360 crianças nascidas vivas na rede municipal, 3.559 são de mães adolescentes, o que representa 11,2% do total. Mas esse número foi maior já. No ano de 2016, por exemplo, dos 37.454 bebês que nasceram com vida, quase 6.000 são filhos de mulheres com menos de 19 anos, ou seja, quase 16%. Com isso, a redução chega a 4,7%. Para trabalhar esse indicador, a gente faz parcerias interinstitucionais para que a gente possa conversar com a educação, né, a saúde, o Ministério Público, através de um programa chamado Viva Seu Tempo, onde esses grupos eles se reúnem para discutir estratégia de enfrentamento à gravidez na adolescência. No município de Fortaleza, dentro de um hospital municipal, Gonzaguinha de Messejana, a gente tem um serviço que se chama Sigo Adolescente, onde eles acolhem essas adolescentes grávidas, acompanham o pré-natal, toda a orientação. Mesmo ainda bem novas, as futuras mamães estão mais responsáveis. O percentual de gestantes adolescentes que realizaram pelo menos 7 consultas de pré-natal cresceu 10,3%. No Hospital Gonzaguinha, no bairro Messejana, as jovens recebem o acompanhamento durante toda a gestação. A gente tenta, assim, engajar as meninas no pré-natal, nas consultas, na frequência, na regularidade delas virem mensalmente ou de 15 em 15 dias, porque chega um ponto que elas têm que vir até semanalmente, né, para a consulta do pré-natal, para que a gente possa ter, assim, um tempo hábil de tratar precocemente as intercorrências. Anemia, infecção urinária ou um diabetes gestacional diagnosticado. E hoje a gente tem visto que com isso, com esse início precoce do pré-natal, as meninas adolescentes têm tido menos intercorrências durante a gestação. E no próximo bloco do Band Cidade tem uma entrevista com a idealizadora do projeto Sangue Nosso, que ajuda mulheres desde o início da pandemia
mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, fornecendo absorventes e outros itens de higiene. Não saia daí, eu volto já. O Band Cidade está de volta e eu quero começar, antes de conversar aqui com a nossa entrevistada, que é bem especial, eu quero dizer que, até já fazendo uma surpresa para ela, que foi uma influência para muitas pessoas que eu conheço. No ano de 2020, comecei a ouvir falar sobre um projeto chamado Sangue Nosso, que distribuía absorventes, enfim. Aí eu fui dar uma olhada e me reuni com um grupo de amigas, né? A gente fez uma espécie de rota. Eu peço permissão ao telespectador para eu contar essa história aqui, mas é porque vocês vão entender. E a gente fez uma espécie de rota do caminho de casa até o trabalho para entregar a algumas mulheres absorventes, kits de higiene. Isso a gente copiou, se inspirou num projeto que hoje é a comunidade Sangue Nosso. E quem está com a gente aqui é a Larissa Maia, que é a idealizadora desse projeto, né? Assim, que fala com todo encantamento ainda, apesar da luta, né? Larissa, muito obrigada pela sua presença aqui. Primeiro de tudo, parabéns por nos inspirar, por cuidar, né? Chamar tantas mulheres para cuidar de outras mulheres. Mas a gente sabe que a nossa força ainda não é tudo, né? Apesar da gente ter essa preocupação, de vocês terem essa preocupação, mas desde 2020 para cá, como é que tem sido, assim, o que é que vocês têm feito e o que é que principalmente vocês têm ouvido e o que pode, a partir dessas escutas, ainda tá de dificuldade para essas mulheres em relação ao que para muita gente é básico, absorventes, higiene? Importante que a sociedade civil fale sobre menstruação, fale sobre as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E esses espaços da imprensa são importantes para que todos possam escutar e entender mais. A comunidade Sangue Nosso entrega os itens que você falou para pessoas que se encontram em situação de rua, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E a nossa maior dificuldade, a gente sabe que a economia do país está bem difícil, então as pessoas que menstruam, que se encontram na rua, elas ou compram alimento, ou se alimentam, ou compram itens de higiene. E com isso tudo se agrava. A higiene, a dignidade, a autoestima. Então, muitas vezes, aquelas mulheres que usavam absorvente, mesmo sendo aquele da marca mais barata, elas voltaram a usar o paninho, o famoso paninho. Que não é zero indicado, mas que eu não posso dizer não use. Porque ou ela vai comprar o arroz, ou ela vai juntar o dinheiro para comprar o gás, ou ela vai usar o paninho para ela poder sair de casa, se locomover, estudar. Isso é uma das maiores dificuldades. Além de falar sobre menstruação. Falar a palavra menstruação em uma sala, em um local público, ou até mesmo aqui na TV, ainda difícil para a nossa sociedade. A mulher não pode falar, estou menstruada. Ela fala, não, estou naqueles dias. Mas não é naqueles dias, a palavra é menstruação mesmo. É uma forma natural de se usar sobre esse assunto. Quando a gente estava conversando aqui antes da entrevista começar, e não é só entregar, não é só entregar o kit, não é só entregar os absorventes. Vocês acabam trocando ideias, aprendendo e tentando, de alguma forma, esclarecer o que para muita gente é o básico. Para essas mulheres, né, não chega de informação, de serviço. Foi assim desde que a comunidade começou? Não, a comunidade começou, eu lembro que a gente entregou 60 kits só com absorventes. E aí, com essa ida nas comunidades, conversando com as pessoas que se encontram em situação de rua, a gente viu que o absorvente não ia atender. A gente precisava que elas tivessem calcinhas novas, que você está menstruada, a sua calcinha está suja ou manchou de sangue, então você precisa de uma calcinha nova. Além do que, da gente, como você falou, não é só entregar o kit, é conversar sobre menstruação, sobre autoestima, sobre empoderamento,
sobre a segurança das mudanças que vão acontecer no corpo, com as adolescentes, conversar com as mães, para conversar com as meninas, para entenderem sobre a menstruação, que é algo que vai acontecer durante muito tempo da vida, conversar com os meninos, que eu gosto sempre de enfatizar, do mesmo jeito que os meninos mudam a voz e aí a gente fala para as meninas, é só uma fase. As mães precisam dizer para os meninos, se manchar a calça de sangue não é para ficar tirando piada, não é para fazer bullying na escola. É para ir lá e falar, avisa, sujou. Pra gente, a conversa é para ter essa empatia entre nós. Você falar que a comunidade inspirou, mas é isso. A gente precisa se unir e não competir. E a nossa luta é diária. Vocês continuam, o trabalho continua, né? E esse trabalho todo, assim, a gente já escuta mais falar, as pessoas já conseguem, porque no começo eu confesso que eu ouvi muitas pessoas falando, mas a prioridade é o alimento. Eu imagino que vocês também devem ter, né? Porque de qualquer forma, para a minoria das mulheres, são várias as opções, mas tem uma maioria que não tem opção nenhuma. E aí a gente viu isso durante a pandemia mais grave ainda. Nesse trabalho de vocês viram alguma luz em relação a políticas públicas? Vocês acham que pode aí começar esse suporte necessário, né, vir como política pública? Sim, assim, a gente sabe que a pandemia teve um agravamento enorme em relação à pobreza menstrual. E esse assunto veio à tona rapidamente. Sim, esperamos que isso aconteça. A gente sabe que o governo do estado e a prefeitura têm projetos implementados que faltam ser executados. Como eu sempre digo, está mais perto que longe. Até chegar perto, a gente continua. Desistir, não. E também cobrar. Que são políticas públicas básicas. A gente sabe que a distribuição da camisinha é normal nos postos de saúde há muito tempo. E vamos combinar que não é uma necessidade básica. Eu não tenho medo de falar isso. Mas você vai ficar menstruada todo mês. Isso não vai mudar. A gente teve essa semana, né, sancionada, né, a lei que vai liberar. Mas daí tem menstruação no próximo mês, né? Como é que fica aí na sua visão? Né? Claro que a gente fica satisfeito, feliz com, né, esse passo, mas a coisa do trâmite, né? Você acha que, pelo que você vem acompanhando, tem que ser mais pressionado aí, continuar essa pressão, essa conscientização também junto ao poder público? Sim, até para poder que as licitações que são necessárias andem e a educação. Não é só entregar absorvente, eu preciso que a sociedade toda, os estudantes, tenham a educação relacionada ao corpo, que é uma coisa natural. Isso. E, assim, eu queria agradecer muito, mais uma vez, assim, o nosso papo e também a inspiração, né? Realmente, eu acho que muitas pessoas, homens e mulheres, nunca atentaram para isso, né? Até porque a gente estava comentando aqui, né? Muita gente tem o absorvente, ainda tem a opção, quando não está menstruada, de um protetor diário. E tem, né, tantas outras mulheres como nós que estão na batalha aí pela dignidade, pela saúde mesmo, pela higiene, enfim. E aí eu queria também que você deixasse aqui como que outras mulheres, como a sociedade de uma forma geral, pode se envolver ainda mais, né? Não só com essa conscientização, mas ajudando mesmo, né? Assim, se colocando no lugar do outro, ajuda financeira ou ajuda de engajamento, enfim, eu queria que você deixasse aí um fiozinho de contato entre quem está assistindo a gente e a comunidade. Primeiro, agradecer, muito obrigada, estou muito feliz. E aí, quem quiser ajudar, eu sempre falo, qualquer compartilhamento do que está no nosso Instagram já é uma ajuda, já é uma grande doação. Você que não pode doar agora, vai lá no nosso Instagram, @sanguenosso, já pode compartilhar algum dos nossos cards. Quem quiser fazer uma doação financeira, é sanguenosso@gmail.com.
E nós temos os postos de coleta espalhados por Fortaleza, que aí vocês podem deixar os itens. E aí a gente vai deixar o endereço aqui, todas as informações estão lá, né? E aí as pessoas podem sim. Ô, Larissa, muito obrigada, viu? Mensagem linda. E aí fica aí para todos nós. Ninguém está concorrendo com ninguém, né? Não, todo mundo sempre unido. A nossa luta é diária. E que seja mais forte sempre. Com certeza. Obrigada, tá? A gente volta já já com o Band Cidade. A certidão de quitação eleitoral é um documento que comprova que o eleitor está em dia com a Justiça Eleitoral. É possível emitir esse documento no site do Tribunal Superior Eleitoral ou no aplicativo do e-Título. Para isso, basta acessar o site do TSE e preencher todos os campos do formulário de emissão. Os dados informados devem ser os mesmos do cadastro eleitoral. O documento é emitido na hora e não é necessário pagar por esse serviço. Ele é gratuito. Para saber mais informações, é só acessar o site do TSE. Vamos agora aos destaques nacionais e é claro que mais uma vez a gente conta com a participação do nosso querido Napoleão de Castro, direto de Brasília. Napoleão. Graciane, meu abraço, muito boa noite a você, cumprimentos ao nosso telespectador. Voltando aqui de Brasília com as informações. É verdade, há um debate em cima da questão do uso de armas no país. Cresceu quase 600% nos últimos 2 anos a liberação na venda de armas, munições e na existência também dos chamados clubes de tiros no Brasil. E há uma reação política, evidentemente, em nível de Congresso Nacional. Quem conversou com a nossa equipe foi o senador Eduardo Girão, ele que, embora seja a chamada base de sustentação do presidente Jair Bolsonaro, não concorda e tratou inclusive de revelar números que para ele são surpreendentes. O que vai se tratar, e eu espero muita serenidade dos senadores da República, é praticamente rasgar o Estatuto do Desarmamento. Então é uma lei que existe, a lei tem que ser respeitada e praticamente pega essa legislação e joga no lixo e de uma forma a toque de caixa, né? Então isso precisa ter cautela porque tem impactos na sociedade, a gente vê um aumento grande, absolutamente eu não tenho nenhum tipo de problema com CACs, né, que são os clubes de tiro, acho que tem muita gente do bem, a maioria, mas através de decretos se teve aí uma liberação excessiva, né, se transformando em 150 mil clubes de tiro para quase 600 mil clubes de tiro. Senador Eduardo Girão, em entrevista à nossa equipe na capital brasileira. De Brasília, para o Band Cidade, na Band Ceará, Napoleão de Castro. O Centro Cultural Banco do Nordeste reabre as portas, hein? E é neste sábado. Eu já estou dando a notícia hoje para você anotar aí na sua agenda, porque o espetáculo é gratuito e os ingressos serão distribuídos 1 hora antes. Olha só o que tem para crianças e adultos também no próximo sábado lá no Centro Cultural Banco do Nordeste. O coletivo artístico apresenta o espetáculo Afinando. No Afinando, já trazemos a temática musical toda voltada para o espetáculo de palhaçaria clássica, com uma palhaça e um palhaço, apresentando números tradicionais que envolvem o público de todas as gerações. E também tem som ao vivo e muita interação, palhaçaria e alegria com os palhaços Piu Piu e Tramela. A peça tem orientação cênica de Luiz Carlos Vasconcelos e foi o primeiro trabalho do grupo orientado de forma remota durante a pandemia. Então, prepare-se para ver os maiores. Eles não são seres humanos comuns, gente. Eles são estupendos, maravilhosos, meteóricos, o suprassumo da excelência, dizem os próprios palhaços. Nesse grande show, eles se destacam pela virtuosidade. Bom,
Convite muito bem feito, diga-se de passagem. Então anote aí, o espetáculo Afinando acontece dia 12 de março, no sábado, às 3 da tarde, no Centro Cultural Banco do Nordeste, que fica na rua Conde Deu 560, no centro de Fortaleza. E o Ferroviário tenta, recuperar aí a vantagem que deixou escapar com a vitória do Fortaleza na primeira partida pela semifinal do Campeonato Cearense. O Pedro Pinheiro mostra como o Ferrinho está se preparando para virar esse jogo. Após a amarga derrota no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense, o Ferroviário se reapresentou totalmente focado no jogo de volta contra o Fortaleza. O principal jogador da equipe, Edson Cariús, comentou a expectativa da equipe para essa decisão. A expectativa é que a gente possa fazer um jogo melhor do que a gente fez, né? Acredito que principalmente a primeira etapa de jogo a gente conseguiu impor um ritmo forte em cima do Fortaleza, né? No meu ver, deveríamos até ter conseguido ali uma oportunidade ou outra de marcar o gol, né? Infelizmente a gente não conseguiu marcar, mas que a gente tem que entrar atento, focado, né? As expectativas são excelentes para esse jogo, para que a gente possa fazer um jogo bem melhor do que a gente fez. Só assim a gente vai conquistar o nosso objetivo. Mesmo o adversário com a vantagem, o Tubarão da Barra ainda tem a chance de levar a disputa para as penalidades. E claro que precisa contar com uma pessoa muito importante debaixo das traves. Tô tranquilo, né? Conseguimos fazer um bom resultado nesse jogo de ida, né? Não foi o que gostaríamos, mas apesar da derrota é um resultado reversível. Temos condições de entrar agora no sábado e sair com a vitória. E se for 1-0, vamos para pênalti ali. Estou me preparando, tanto fisicamente como psicologicamente, e tenho condição de ajudar a minha equipe a sair com essa classificação. O Band Cidade de hoje fica por aqui. Uma ótima quinta-feira. Curta o Caranguejo se você quiser, mas eu te espero amanhã e com um programa especial. É que amanhã eu vou receber aqui a Ana Cláudia Andrade, que vai anunciar as surpresas da resenha que ela vai fazer diariamente no Jogo Aberto a partir de segunda-feira. Mas bem cá para nós, com a Ana Cláudia eu não vou conversar só sobre a estreia do programa não. Vamos bater um papo de mulher para mulher aí no esporte, a vida, como é que ela lida com a maternidade e a correria das coberturas do futebol, e agora que ela está esperando o segundo filho, o que é que a Ana Cláudia leva na mochila de cobertura e dos jogos? O que é que ela levou na época da Copa do Mundo, nos jogos da Copa do Nordeste? Enfim, vai ser um bate-papo muito legal. Eu te espero. Se você quiser mandar alguma pergunta especial para a Ana Cláudia Andrade, pode entrar aí no Instagram da TV Band Ceará e faz lá a sua perguntinha, porque o nosso bate-papo vai ser muito legal e divertido, você não pode perder. Agora você fica com o Jornal da Band e depois se diverte com Faustão. Até amanhã!